Bom, tudo bom. Eu resolvi usar esse primeiro livrinho aí pra teste, né? Teste de caneta, teste de cores, teste, né? Em vez de pintar com o objetivo de deixar bonito, que claramente não aconteceu no, no primeiro desenho que eu pintei, como vocês viram. Eu pensei, vou separar essas cores aqui, ali, pelos seus grupos de cores, né? Então esse daí eu peguei todos os azuis, todos os ditos azuis, todas as canetas que tinha azul no seu nome. E eu pensei, vamos fazer um bagulho todo azul aqui. E daí eu fui fazendo, né? Fui fazendo tudo azul e tentando de alguma maneira fazer um bom contraste ali, né? Fazer uma boa combinação ali de azuis. Um grande desafio é que, tipo, eu tinha acabado de receber essas canetas aí e eu não conhecia as cores, né? E, tipo, são 80 canetas, beleza. Só que tem muitas cores que são muito parecidas. Tem muitas cores que são, assim... No teu olho, você percebe uma micro diferença. Eu vou fazer uma tabela. Não tive tempo de fazer ainda. Vou fazer uma tabela com os 80 nomes e os 80 números desse estojo que eu comprei. E aí eu vou pintar esta tabela com as cores. Porque aí, quadradinho do lado, um quadradinho do lado do outro vai dar pra ver a diferença. Tem canetas que são muito parecidas e é mínima a diferença entre os azuis, assim. Eu achei bem interessante, porque dá pra fazer, dá pra ilustrar de um jeito bem legal, dá pra pintar, dá pra fazer uma combinação de luz e sombra ali, sabe? E eu nunca tinha usado essas canetas aí. Essa daí, obviamente, a gente... né? Pela variação de azul, a gente já percebe que ela não é uma original, que ela não é uma Pentel, que ela não é uma caneta foda, ela é uma similar ali, foi barata e tal. Vem muitas, né? Aquela coisa. Mas para se divertir é bom. E para testar também é bom, né? Tem umas cores que são muito bonitas. Desse estojo aí que eu comprei, foram poucas que vieram com defeito ou secas, né? Teve uma que era o meu verde favorito que veio seco, mas enfim. Essa aí, por exemplo, essa daí é um cinza. No meu olho eu vejo cinza, tá ligado? E o meu olho é bem bom pra cor. Só que aí na tampinha é blue qualquer coisa, que agora eu não me lembro mais. Mas quando eu fizer a tabela e começar a pintar a tabela, canetinha após canetinha, uma do ladinho da outra, aí vai dar pra ver bem a diferença e a similaridade entre os azuis também, né? Esses primeiros vídeos aí, eles são apenas para testar essas canetas aí que vieram, né? Então depois eu vou começar a juntar as cores, né? Essas cores aí que vieram com algumas outras que eu já tenho aqui. E aí vai começar a ficar bonito, né? Porque eu tenho mais outras variações de azul, por exemplo, só que em outras canetas. E essas aqui eu achei pouca variação, eu quero contraste, né? E como ele tem um fundo bem largão ali, aí a gente precisa realmente que tenha um contraste. E como as cores são muito parecidas, o contraste é mínimo. Então... mas ficou bonitinho, no final das contas ficou bonitinho. Vou dar uma acelerada pra poder... porque, tipo, a minha indecisão ali, tipo, droga, igual. Não mudou porra nenhuma, beleza. Aí vai, muda e pinta de novo, enfim. Deve ter uns 13 ou 12... umas 13 ou 12 canetas ali da família dos azuis. Mas não são 13 ou 12 cores bem distintas, sabe?
Tem uns azuis que são bem iguais. Essa ponta de azul aí tem pelo menos umas 3. Não, esse daí é mais lilazinho, mas ele tá escrito como azul, né? Mas tem uma outra que é parecida com essa aí que, meu Deus, deve ter umas 3 que são bem parecidas, quase iguais, assim. No desenho não dá pra perceber, mas depois quando eu começo a pegar o papel e testando uma por uma, aí vai dar pra ver a diferença, assim. Ó, dando uma acelerada aí no vídeo, a gente já percebe que não são grandes variações, né? Olhando de longe, já dá pra ver que são basicamente ali um azul escuro, um azul mais puxando pro ciano, um meio lilazinho e umas variações de cinza. Então, nesse conjunto de caneta aí que eu comprei, o que a gente tem de grandes destaques é isso. E aí, pra daí, tu vai pegando uma e outra dessas canetas aí tem umas mini variações, assim. Umas micro variações de tom entre uma e outra, né? Mas é basicamente isso. Vamos acelerar mais um pouco pra ver pra ir vendo como é que vai ficando ali. A minha cervical agradece, né? Porque essa posição de pintar aí, meu Senhor Jesus, é um negócio complicado. Mas ficou bonitinho, ficou bonitinho. Esse daí ficou bem bonitinho depois. Ficou bem bonitinho. Uma coisa que eu reparei, essas canetas aí, elas são a álcool, né? E aqui no vídeo assim não dá pra ver direito, só que ao vivo, olhando, o tom escuro não aparece tanto, mas as cores claras, quando você tá pintando ali, como a tinta, como o bico dessas canetas, a tinta que sai, ela é muito líquida e muito encharcadona, o papel chupa a tinta, que é uma loucura. Quando você tira o bico do papel, você percebe que já secou. E aí quando tu passa de novo, aí tu já percebe que sobrepõe a pintura anterior pela pintura nova. Nessa de sobrepor, aí o desenho vai ficando meio manchado, né? Vai ficando com a marca da caneta. E aí, como que a gente consegue diminuir isso na hora que a gente está pintando, para não ficar com uma textura muito feia, para não ficar com aquele traço desorganizado no acabamento da tua pintura, né? Você vai respirar fundo e você vai tirar a caneta do papel o mínimo possível, porque enquanto tá encharcado, não sobrepõe, não fica escuro, tá ligado? Eu, de longe assim, não sei se dá pra ver muito direito, mas eu vou mostrar depois, vou ver se eu faço um zoom depois de seco agora, pra vocês conseguirem dar uma olhadinha. E aí, tipo, tem vezes que é inevitável, tipo, nas áreas grandes, tipo no fundo, né, na parede, no chão, você não vai ficar com esse bico fino aí, sem tirar do papel, vai te dar uma cãibra fodida na mão depois de pintar isso. Tem uma hora que tem que tirar o papel tem que tirar a mão do papel, não tem como. Mas eu percebi isso, que quando você tira a caneta do papel, a tinta seca e depois na segunda passada já montou e fica aquele desenho feio. Ou então você pode ser malandro, sabendo que a tinta da caneta se comporta desse jeito, você pode escolher a forma das manchas do teu desenho. Isso daí eu vou fazer em outro vídeo também pra galera, porque parece que eu tô só viajando na maionese. Mas o que eu tô falando é real. Se você for atento na hora que estiver pintando, você percebe o desenho que a mancha da tinta faz no papel. Enfim. Ó, aí o chão já tá pintado aí, né? Aí eu comecei a pintar ali a parte da parede. E aí, tipo, usei uma caneta que não veio muito boa. O pincel largo dela não veio muito bom ali. Então eu tive que refazer a parte de baixo ali, ó. Aí tu percebe que não tirando a caneta do papel, ficou um pouco mais uniforme ali.
Aí na hora que eu tiro, que eu passo pra parte de cima, já começa a montar os quadradinhos de baixo com o de cima. E como a parte que eu pintei com o bico largo da caneta, ela tava ruim, então ela já meio que deu uma sacaneada ali no desenho, na parte de baixo. Na parte de baixo não, nessa parte do lado aí, né, na real. O início da parede ali. E o lance de pintar com a parte larga dessas canetas aí também, você tem que colocar, tem que ter uma posição boa ali para tu poder realmente aproveitar toda a largura do pincel chato ali, né? O pincelzinho redondo, ele é mais fácil de seguir pintando sem tirar a caneta do papel, só que, porra, ele é um pincelzinho fino, né? E demora pra caramba. O objetivo do pincel largo é justamente você preencher uma área maior em menos tempo. E aí, tipo, aqui nessa parte do azul já dá pra ver. O tom médio, pra mim, ele é o mais desafiador de todos, porque é onde mais aparece a mancha do bico, né? A sobreposição da tinta ali. Aí, pô, dá pra ver. Só que, tipo, se você pinta de um jeito em que essa textura vai fazer parte do desenho, aí não fica ruim, não fica parecendo um defeito, sabe? Não fica parecendo que tá mal pintado, porque o objetivo da pintura é fazer com que fique o que fique mais uniforme possível, quando esse é o seu objetivo, né? O meu objetivo, por exemplo, aí era fazer com que ficasse o mais uniforme possível. Coisa que eu consigo atingir perfeitamente com lápis de cor, por exemplo. O lápis de cor normal, né? Sem ser o aquarelável, porque a aquarela, ela justamente deixa o aspecto de manchado que a gente quer, que é o que a água faz. Mas o lápis de cor normal, você consegue pintar grandes áreas e fica perfeito, sem aparecer o desenho do lápis, sem aparecer a ponta do lápis, quando você movimenta o lápis do jeito correto, né? Quando você faz o movimento correto com o lápis de cor, aí ele fica perfeitamente uniforme. Mas aí, se você quiser usar o traço do lápis de cor para fazer textura, também dá, fica perfeito. E é mais fácil, inclusive, porque ele não molha o papel como a canetinha, né? As canetinhas, elas encharcam o papel na mesma hora. Aí você tem que usar esse encharcado aí a teu favor. Ali, ó, parei de pintar, parou, já era, já fica manchado. Enquanto eu tava sem tirar a caneta do papel, tava ficando mais ou menos lisinho. Tirou, já era, secou, aí ela já começa a fazer mancha. Mas é isso aí, esse tom médio aí dá pra ver perfeitamente, assim, todos os tracinhos, a pontinha da caneta e tal. Dá pra ver bem. E aí dá pra perceber também que esse conjunto de caneta aí, ele não tem grandes variações de azul, né? Como eu falei no início. Aí eu já usei todas as canetas que eu podia. E as variações entre elas são mínimas. Então eu só fui trabalhando o máximo que eu pude pra tentar fazer contraste, né? E uma coisa que eu percebi dessa caneta aí, dessa marca aí, é que quando você passa uma por cima da outra, ela não escurece quase nada. Ela monta uma cor com a outra, ela monta uma passada de tinta com a outra, o suficiente para você ver que manchou, né? Que ficou o desenho ali das passadas de caneta. Mas não o suficiente para você fazer uma luz e sombra, por exemplo. Ela se absorve bem. Ela fica mais perceptível no defeito do que na intenção de acertar, sabe? Então, tipo, eu tenho uma outra caneta ali, uma brush, que eu uso pra fazer lettering. E aí, se eu erro no lettering e passo de novo, ela já escurece aquela letra. Aí já fica uma bosta, porque não é o que eu quero. Só que para esse tipo de pintura aí, ela vai ser perfeita. Então, no caso, essa daí pra fazer lettering, ela já me ajuda um pouco mais. Porque se eu errar e passar por cima, ela não vai escurecer minha letra. Tanto quanto a outra. Então, no final das contas, a caneta pode ser milionária, a caneta pode ser vagabunda, pode custar 50, pode custar R$1,99, não importa. O que importa é que você conheça a ferramenta que você tem, porque
Mesmo no defeito dela, se tu tiver a manha, tu consegue produzir algo legal no teu desenho, né? Na tua pintura. Eu gosto muito do desenho em preto e branco. Os meus cadernos de desenho, a maioria é tracinho, cabeludo e preto e branco, line art, no máximo um pontilhismozinho ali. Pra mim, a vida é caneta nanquim e acabou. Preto, ponta fina, ponta grossa, ponta média, tudo preto. Pintar pra mim sempre foi um grande desafio, assim. Porque tudo que eu pinto, tudo que eu pinto eu acho que fica feio, eu acho que falta contraste, eu acho que as cores não combinam, tudo eu acho uma bosta. Então eu comprei esse caderno mais é para praticar mesmo. O objetivo não é deixar bonito, o objetivo é testar. Testar e testando. Às vezes fica bonito. Eu pintei catei uns desenhos para colorir aí da internet um dia desses. Eu catei uma sereia, eu amo sereias. E aí eu catei uma sereia, e o foda de quando você ama sereia é que depois que você assiste a Pequena Sereia, você não consegue mais imaginar nenhuma outra cor de sereia que não tenha o cabelo vermelho e a cauda verde. Então eu não consigo pintar sereias de outra cor que não sejam essas cores. Tudo culpa da Ariel. Aí eu finalizando ali. Tipo, esse. Eu acho que já tá pintado, porque esse azulzinho aí, ele é tão clarinho e tem tantos azuis que são assim, clarinhos como esse aí, que eu nem sei se a parte do guarda-roupa ali já tá pintada ou não. Eu não consigo nem distinguir. Acho que não, acho que ainda tem uns espaços em branco ali. Mas aí no final das contas, como tem realmente pouco azul, aí eu fui catando contraste. E onde eu vi que faltava, eu só passei outra cor por cima mesmo e simbora neném. E depois eu percebi que essa mesa tá tremendo porque eu nem mexo tanto assim e a câmera fica tremendo, tudo treme. Meu Deus. Mas ó o chão, olha o chão, ficou todo cagado ali, ó. A marca do pincel, da parte grossa do pincel ali, ó. Nossa senhora. O bagulho ficou louco ali no chão, viu? Aí eu passando outra cor em cima da fita médica ali pra ver se ela se dá um pouquinho mais de destaque. O armário ali realmente não tinha sido pintado ainda. Essa cor aí é muito bonita. Eu gostei desse aí. É um azul bem bonitinho. Esse aí. Só que aí tu vê. Tem um super azulão marinho. E ele é um único. Tipo, não tem uns intermediários, sabe? Ou é tudo muito claro parecido. E aí tem um super azulão, que é um azul muito bonito, inclusive, mas só ele. Tipo, não tem um intermediário entre ele e outros, né? Tem outros estojos aí com mais cores. Só que... 80 tá bom, né? Aí eu comprei esse daí com 80 cores e tal. Agora, vendo como é que são as coisas, eu me arrependi. Eu devia ter pego um de 120, que é o máximo que eu já vi. Não sei se tem mais, mas enfim. Só que eu fiquei pensando, porra, será que se eu tivesse comprado de 120 não iam ser, tipo, muito mais cores parecidinhas, com pouquíssimo contraste entre elas e um ou outro super azul, super verde. Tem uma porrada de verde, eu nunca vi um estojo de tinta de caneta com tanto verde. Olha aí, ficou bonitinho, parece que tá todo mundo congelado, depois que eu botei o pessoal no freezer. E aí a parte de trás, eu gosto de ver a parte de trás. É que nem bordar e olhar o avesso, como é que ficou. Até que não manchou tanto. Mas é isso aí. Até a próxima cor.